Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos que entender um pouquinho como que funciona o pêndulo, tá bom? A gente sabe que existe um pêndulo pendurado aqui no teto de um móvel, seja lá qual for ele, e que esse móvel vai começar a acelerar, tudo bem? Quando esse móvel começa a acelerar, esse pêndulo aqui, ele inclina um pouquinho para trás, dessa forma assim, ó. Se ele estava assim, ele faz isso aqui. Por que que ele faz isso aí? Dessa forma, porque quando ele vai para trás, ele mostra a sua inércia. A inércia de um corpo é a vontade de ele ficar, dele continuar no estado em que ele estava inicialmente. Como assim? Se ele estava em repouso, ele tende a querer continuar em repouso. Se ele estava em velocidade uniforme, ele tende a continuar em velocidade uniforme, que é a velocidade constante do movimento uniforme retilíneo, que é uma condição de equilíbrio. Seja lá qual for a condição de equilíbrio em que ele estava, ele tende a continuar na situação de equilíbrio. Contudo, como ele está ligado a esse móvel e esse móvel está acelerando, esse corpo também precisa apresentar uma aceleração. Uma aceleração, conforme a gente vê pela segunda lei de Newton aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração. Essa aceleração precisa prover de uma força resultante atuando nesse corpo. Mas, da onde vem essa força resultante se as únicas forças que atuam nele são tração, aqui no sentido da corda, e peso? Aí que a gente começa a decompor a tração. Quando a gente decompõe, a gente encontra uma tração aqui para cima, que vai se anular com a força peso, porque não há nenhuma aceleração vertical resultante, e encontramos Tx, que vai começar a atuar como força resultante. Por quê? Porque essa Tx está no mesmo sentido da força sendo aplicada ao móvel que está se movendo. Logo, essa Tx ela possui a capacidade de gerar uma aceleração igual à do móvel. Então, a Tx gera a aceleração. Tudo bem? Por quê? Porque ela é a força resultante. Se eu empurrar esse Tx aqui um pouquinho para cima, o que que vai acontecer? Eu vou formar um triângulo. Por quê? A soma vetorial entre a componente vertical e a horizontal resulta no vetor total, que é a atração. Então, existe 90 graus aqui, tudo bem? Nesses 90 graus aqui, existe a formação de um triângulo retângulo, cateto aqui, em relação ao ângulo θ, né? Eu descobri esse ângulo θ aqui só para constar, porque se eu fizer aqui, a TY vai estar na vertical, né? Então, se eu fizer duas retas paralelas com uma transversal, os ângulos opostos são iguais. Então, como existe θ aqui, também vai existir θ aqui, tá bom? Então, a partir desse ângulo θ, eu consigo fazer algumas relações, que são essas daqui, ó. Seno de θ é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa, Tx sobre T. Como eu falei para você, Tx não vai ter ninguém anulando ela, então ela vai ser a força resultante. Massa vezes aceleração, sobre T, que é a atração. Cosseno de θ, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de θ, Ty sobre T. Como eu comentei com você, não vai ter nenhuma aceleração vertical, apenas a aceleração horizontal produzida pelo carro. Então, os componentes verticais se anulam e Ty é igual ao peso, massa vezes gravidade sobre T. E existe também a tangente, que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente é igual a Tx sobre Ty. O Tx é a força resultante, massa vezes aceleração, e o Ty é força-peso, massa vezes gravidade. E a partir de todas essas descobertas, a gente tem duas formas de encontrar essa aceleração, tudo bem? E é isso que nós vamos fazer. A primeira forma é aqui, ó, relacionando um por um através da atração, tá bom? Aqui, ó, o cosseno, a gente descobriu aqui cosseno Ty sobre T, massa vezes gravidade sobre T, tudo bem? Se eu isolo aqui o valor da tração, eu tenho que tração é igual a massa vezes gravidade sobre cosseno. Só passei esse aqui para cima e o cosseno aqui para baixo, tudo bem? Depois eu venho aqui, ó, seno de θ é Tx sobre T, que é massa vezes aceleração sobre T. Seno de θ é massa vezes aceleração sobre T. Eu descobri o valor de T aqui em cima, então eu pego e substituo. Seno de θ, massa vezes aceleração, sobre massa vezes gravidade sobre cosseno. Faço a divisão de fração, em que a gente inverte essa fração de baixo e multiplica, fica massa vezes aceleração vezes cosseno sobre massa vezes gravidade. Aí eu faço o seguinte, ó, massa com massa, tchau para massa. Tudo bem?
Esse cosseno está aqui em cima multiplicando, passa aqui para baixo dividindo. Então, eu tenho seno sobre cosseno igual a aceleração sobre a gravidade. Seno sobre cosseno, pela trigonometria, nós sabemos que é tangente. Então, seno sobre cosseno é igual a tangente. Aqui essa igualdade toda é tangente, tá? A gravidade estava aqui dividindo, passa multiplicando. E assim a gente tem que a aceleração é igual a tangente do ângulo vezes a gravidade. A outra fórmula é bem mais fácil, é só analisar aqui, ó. Tangente de θ é igual a Tx sobre Ty, que é massa vezes aceleração, sobre massa vezes gravidade. Massa com massa, tchau, massa. Cortou? E daí eu só... Tangente de θ é igual a aceleração sobre a gravidade, passa aqui multiplicando e a aceleração é igual a gravidade vezes tangente de θ. O segredo aqui mesmo é ter a percepção de que existe essa força resultante produzindo uma aceleração igual à aceleração que o móvel está submetendo esse pêndulo, tudo bem? Porque se ele está conectado aqui com esse móvel, por mais que ele tenha a sua inércia de querer ficar onde ele estava no estado de equilíbrio, ele tem que estar sujeito a uma aceleração que vai tentar modificar a sua velocidade, tudo bem? Se atente a essa aceleração que é horizontal, anule as componentes verticais para que não haja nenhuma aceleração vertical resultante, e assim você pode algebrar dessas duas formas aqui que eu te mostrei, tudo bem? Acho que eu vou fazer assim, fica um pouco melhor. Se você quiser tirar um print, alguma coisa, você tem essas formas aqui para fazer, fica a seu critério qual você achou melhor.